E se eu te dissesse que um simples detalhe adicionado ao seu café da manhã pode ajudar a combater a perda muscular? Pode parecer exagero, mas foi exatamente isso que aprendi com um médico japonês que ultrapassou os 100 anos de vida e que continua caminhando todos os dias como parte de sua rotina. Depois de décadas de prática médica, ele se tornou a própria evidência viva de que a tradição, quando aliada ao conhecimento científico, ainda é uma das formas mais poderosas de cuidar da saúde. O café, por exemplo, virou quase um ritual sagrado nos nossos dias. Mas como acontece com tantos hábitos que repetimos no automático, muitas vezes não entendemos seu verdadeiro impacto. O que deveria nos ajudar pode, sem percebermos, estar atrapalhando, ou sendo simplesmente neutro. É aí que entra a sabedoria de quem viveu o suficiente para observar como o corpo muda com o tempo. Ele explicou que o segredo não está apenas no café em si, mas no que você escolhe adicionar a ele, e em como o seu corpo já mais maduro reage a cada componente. Afinal, o mesmo café que animava nossas manhãs na juventude pode hoje causar irritação, queda de energia ao longo do dia ou até mesmo afetar o sistema digestivo. Lembro de um momento muito pessoal que me marcou. Foi numa manhã comum em casa ao ver meu pai, já perto dos 80 anos, caminhando devagar até a mesa com sua velha caneca lascada nas mãos. Ele se sentou, tomou um gole e comentou, quase como quem fala sozinho: "Esse café não me acorda como antes." Não era uma reclamação, apenas uma constatação. Mas eu percebi o esforço nos movimentos dele, a rigidez nos ombros, a dificuldade para se levantar da cadeira. E ali caiu a ficha. O problema não era a quantidade de café, era a qualidade daquilo que ele oferecia ao corpo. Naquela hora, entendi que aquele gesto automático repetido há décadas já não servia ao mesmo corpo. A rotina permanecia, mas o organismo que a recebia havia mudado. E essa percepção mudou também o meu olhar sobre o cuidado diário com a saúde. Por isso, a grande pergunta não é se você deve tomar café, mas como torná-lo seu aliado. O segredo está em entender o que acontece dentro do corpo maduro ao ingerir essa bebida e como adaptá-la de forma simples para que ela realmente ajude, seja protegendo os músculos, seja respeitando sua energia ou o que você precisa dependendo do remédio que toma ou da sua digestão. No fundo, trata-se de algo maior. Despertar não só o corpo, mas a consciência. A escolha de começar o dia com intenção, não no piloto automático. De olhar para o que já é hábito e perguntar: isso ainda me serve? Ou é hora de ajustar o caminho? A resposta pode estar ali, na próxima xícara. Basta saber como preparar o terreno para que ela realmente fortaleça você. Com o passar dos anos, algo que antes parecia tão simples, como tomar uma xícara de café, pode esconder uma verdade muito maior sobre o corpo e o envelhecimento. Não se trata apenas do sabor ou da energia que ele nos dava. É que, com o tempo, nosso organismo vai mudando silenciosamente. O sistema digestivo já não trabalha com a mesma agilidade, os rins ficam mais sensíveis e hormônios como o cortisol e a insulina reagem de maneira mais intensa. Um simples café pode provocar reações mais fortes, impactando até o humor e a energia ao longo do dia. O que antes nos despertava, agora pode nos deixar ainda mais cansados. E não é que o café tenha se tornado vilão. O problema está em manter o mesmo hábito sem perceber que o corpo, mais maduro, precisa de algo diferente. A mesma bebida de sempre pode, na verdade, apenas amplificar o estado em que já estamos, seja ele bom ou ruim. É como se cada gole dissesse ao nosso corpo: continue como está. Mas e se pudéssemos fazer do café um aliado de verdade? Um impulso para a vitalidade, em vez de só um costume que repetimos sem pensar. Infelizmente, muitas pessoas passam por isso sem perceber. Estão subnutridas, sem energia, sentindo-se frágeis, mesmo quando todos os exames parecem bons. E uma das razões mais silenciosas por trás disso é a perda progressiva de massa muscular com o passar da idade, a chamada sarcopenia. Ela não chega de repente, não dá sinais gritantes no início. Ela se instala aos poucos, tornando os passos mais lentos, os reflexos mais hesitantes e a recuperação de uma simples gripe mais demorada. Muita gente ainda associa músculo apenas a quem malha ou pratica esportes.
Mas, na verdade, é o tecido muscular que sustenta nossa independência, nossa segurança ao andar e até nossa capacidade de lidar com o açúcar no sangue. É como a base de uma casa. Se ela começa a ceder, todo o resto enfraquece. Depois dos 60, o corpo responde de forma diferente aos sinais de construção e reparo. Mesmo comendo boas fontes de proteína, nem sempre os nutrientes são absorvidos com a mesma eficiência de antes. E é aí que aquele café da manhã tão comum pode fazer toda a diferença, para o bem ou para o mal. Se for só café puro, sem nenhum nutriente que ajude a ativar os processos de reconstrução do corpo, perdemos uma oportunidade valiosa logo nas primeiras horas do dia. Porque é justamente pela manhã que o corpo está mais receptivo para absorver os nutrientes certos. É o momento ideal para estimular os sinais que ajudam na preservação muscular e na manutenção da energia ao longo do dia. Mas se esse momento passa batido, se a primeira refeição é vazia ou desbalanceada, todo o sistema se desorganiza, e isso afeta desde os músculos até o metabolismo e o nível de disposição. Portanto, não se trata de abandonar o café. Trata-se de repensar o que estamos oferecendo ao nosso corpo logo cedo. Um pequeno ajuste pode ser a chave entre seguir declinando lentamente ou redescobrir uma energia que parecia perdida. Tudo começa por ali, na simplicidade de um hábito, desde que feito com consciência e atenção ao que nosso corpo realmente precisa hoje. É curioso como pequenos detalhes fazem uma grande diferença quando o assunto é envelhecer com força e vitalidade. Aquela xícara de café, tão presente nas manhãs de tanta gente, pode ir muito além de um simples despertar. Pode se tornar um gesto poderoso, desde que saibamos como enriquecer esse momento. E nesse sentido, um dos ingredientes mais negligenciados é também um dos mais importantes para quem já passou dos 60, o colágeno. Pouca gente sabe, mas o colágeno representa cerca de 1/3 de toda a proteína do nosso corpo. Ele é fundamental não só para manter a pele firme, mas principalmente para dar sustentação aos tendões, ligamentos e aos tecidos que mantêm os músculos no lugar. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 60, esse colágeno começa a se degradar de forma mais acelerada. O que acontece então? Perdemos a estrutura que mantém nosso corpo estável e forte. E mesmo que estejamos comendo carne, ovos ou outras proteínas tradicionais, isso nem sempre é suficiente, porque essas fontes nem sempre entregam o tipo de proteína que ajuda a preservar os movimentos e aliviar as dores nas articulações. É aí que o colágeno faz toda a diferença. Ele não vem para substituir uma refeição, mas para complementar o que o corpo já não consegue produzir com a mesma eficiência. Ele ajuda a reconstruir as estruturas invisíveis que nos permitem andar, levantar, subir escadas sem sofrimento. E ainda tem algo especial. Ele é rico em aminoácidos como glicina e prolina, que são mais difíceis de encontrar na alimentação comum, mesmo nas dietas mais equilibradas. A comparação é quase perfeita. Ter músculo sem colágeno é como ter um motor potente em cima de uma carroceria frágil. Pode até funcionar por um tempo, mas a qualquer tranco, algo vai ceder. É por isso que muitos adultos mais velhos param de se exercitar. Não porque os músculos falharam, mas porque as articulações começaram a gritar antes. E aqui, o café ganha um novo papel. Quando misturamos colágeno hidrolisado, aquele que se dissolve bem em bebidas quentes, a rotina matinal, não estamos apenas mudando um hábito. Estamos oferecendo ao corpo um reforço essencial, um cuidado que vai além do sabor. Estamos dizendo, aqui está algo que vai te sustentar de verdade, mas o colágeno é só o começo. Se queremos mesmo ajudar o corpo a reconstruir força, especialmente depois de certa idade, precisamos olhar para um outro componente muitas vezes ignorado, a leucina. Ela funciona como uma espécie de interruptor no corpo. É o aminoácido responsável por acionar todo o processo de construção muscular. Sem ela em quantidade suficiente, não importa o quanto de proteína esteja sendo consumido. O corpo simplesmente não entra em modo de regeneração. E isso é algo que quase ninguém sabe. Muita gente pensa que proteína é tudo igual, mas a verdade é que, sem leucina em dose certa, nada acontece. Nos jovens, até pequenas porções de comida já garantem leucina suficiente para ativar o reparo muscular. Mas com o envelhecimento, esse limiar sobe.
É preciso consumir entre 2,5 e 3 gramas de leucina de uma só vez para que o corpo responda da mesma forma. E isso é difícil de alcançar, a menos que seja intencional, escolhendo com cuidado os alimentos certos ou adicionando fontes específicas desse aminoácido à alimentação. Agora imagine alguém tomando apenas um café com uma fatia de pão pela manhã. Está muito, muito longe de atingir essa meta. E o que acontece? O corpo continua perdendo mais músculo do que consegue reconstruir, dia após dia, silenciosamente. É por isso que, mais do que contar calorias ou manter rituais antigos, precisamos reaprender a nutrir nosso corpo com inteligência. E essa inteligência começa nas escolhas simples, nos detalhes que cabem numa colher ou numa xícara. O segredo está em transformar aquilo que já fazemos todos os dias, em um cuidado que nos fortaleça de dentro para fora. Com o passar do tempo, pequenos desequilíbrios se acumulam dentro do corpo. E o resultado aparece de forma sutil, mas constante. Força diminuindo, passos mais curtos, equilíbrio comprometido. A verdade é que, na maioria das vezes, a perda de massa e energia não acontece de uma vez só, mas sim em pequenos sinais que vamos ignorando. É por isso que entender o papel de certos nutrientes pode mudar completamente a maneira como envelhecemos. Um deles, que muitas vezes passa despercebido, é a leucina. Ela é como um botão de partida escondido no organismo. Mesmo comendo boas fontes de proteína, se o corpo não recebe uma quantidade suficiente desse aminoácido específico, o processo de construção muscular simplesmente não se ativa. E é isso que tanta gente não percebe. Não basta consumir proteína. É preciso enviar o sinal certo. E o mais interessante é que a leucina pode ser facilmente incorporada à rotina, principalmente logo pela manhã, quando o corpo está mais receptivo. Ela é inodora, se dissolve com facilidade e não interfere em hábitos como o jejum intermitente, tão adotado por quem busca controlar o açúcar no sangue ou perder peso. E é aí que tudo se encaixa. Quando você une o colágeno, que dá sustentação à estrutura, com a leucina, que ativa o crescimento, não está apenas nutrindo o corpo. Está comunicando a ele exatamente o que fazer. Mas há uma terceira peça que completa esse quebra-cabeça. Uma peça que ainda é envolta em muito preconceito, especialmente entre os mais velhos: a creatina. Muitos a associam apenas a fisiculturistas ou atletas. Mas a realidade é que se trata de uma das substâncias mais estudadas e seguras para preservar a força e a vitalidade em adultos maduros. Ela age nos bastidores, ajudando os músculos a reciclarem energia com mais eficiência. Algo essencial quando até subir um lance de escadas exige mais esforço do que antes. Poucas pessoas com mais de 60 anos sequer consideram a creatina, e isso é uma pena, porque ela pode ajudar diretamente a evitar quedas, fraqueza muscular e até mesmo o cansaço mental. E não é preciso grandes quantidades. Uma dose diária entre 3 e 5 gramas já é suficiente para melhorar a resistência, a função cognitiva e retardar o declínio natural da força com o passar dos anos. Não se trata de ganhar músculos grandes, mas de manter a autonomia, o equilíbrio, a capacidade de continuar se movendo com confiança. Quando combinamos essas 3 substâncias, colágeno, leucina e creatina, estamos, na verdade, criando um sistema de apoio interno. Um tripé poderoso: estrutura, sinal e energia. Cada uma atuando em um ponto essencial do corpo envelhecido. E é por isso que os resultados são mais notáveis quando elas são usadas juntas. O colágeno fortalece a base, a leucina aciona o mecanismo de crescimento e a creatina fornece a energia necessária para o movimento acontecer. E o melhor momento para isso? Amanhã, quando o organismo está mais disposto a absorver o que é oferecido e mais preparado para se mover. Não é preciso mudar radicalmente a rotina. Nada de pílulas em excesso ou fórmulas milagrosas. Um pequeno ajuste no café da manhã, uma colher de colágeno, uma medida de leucina e outra de creatina misturadas diretamente na bebida quente, já é suficiente para transformar aquele hábito automático em um verdadeiro gesto de cuidado. Mas ainda há um ponto que não podemos ignorar, porque os melhores nutrientes do mundo só funcionam se o corpo estiver em condições de utilizá-los bem. E é aí que entra o metabolismo. Pouca gente sabe, mas com o passar dos anos, o corpo vai perdendo uma habilidade essencial:
a flexibilidade metabólica, ou seja, a capacidade de alternar entre a queima de carboidratos e de gorduras como fontes de energia. Quando essa flexibilidade diminui, regular o açúcar no sangue se torna mais difícil. A energia oscila mais, e a disposição vai embora antes mesmo do dia começar. É por isso que, mais do que adicionar nutrientes, precisamos preparar o corpo para recebê-los. E acredite, até mesmo o café, quando combinado da forma certa, pode ajudar a recuperar esse equilíbrio perdido. Porque envelhecer bem não é sobre parar o tempo. É sobre escutar o corpo com mais atenção e oferecer a ele exatamente aquilo que ele precisa para continuar firme, forte e vivo. À medida que os anos passam, o corpo vai se tornando mais exigente e, muitas vezes, menos flexível. Isso vale especialmente para o metabolismo, que vai perdendo a capacidade de se adaptar com facilidade. Mesmo que a alimentação continue a mesma, o organismo começa a armazenar mais gordura, a energia se torna irregular e o açúcar no sangue oscila com mais frequência. E, curiosamente, até mesmo o café, esse hábito tão enraizado nas manhãs, pode ajudar ou atrapalhar esse processo, dependendo de como é consumido. Tomar café puro, sem açúcar, pode até estimular momentaneamente a queima de gordura e melhorar a concentração. Mas se não vier acompanhado dos nutrientes certos, é uma oportunidade desperdiçada. Quando o café é combinado, por exemplo, com ingredientes que oferecem suporte metabólico, ele deixa de ser apenas um estimulante e se torna um aliado real do corpo maduro. Essas adições suavizam o impacto da cafeína, evitam picos de energia seguidos de quedas bruscas e ajudam o corpo a entrar em um estado mais estável e equilibrado. Outro ponto importante, e frequentemente ignorado, é a resistência à insulina. Esse problema não afeta apenas quem tem diabetes. Ele está diretamente ligado à perda de massa muscular com o envelhecimento. Quando os músculos diminuem, o açúcar no sangue não tem para onde ir. Isso faz com que a insulina fique circulando por mais tempo, favorecendo o acúmulo de gordura e impedindo que o corpo responda bem a estímulos importantes, como o exercício físico ou até mesmo nutrientes como a leucina. É por isso que manter o músculo ativo, junto com a nutrição adequada e um suporte metabólico inteligente, se torna essencial depois dos 60. Não basta caminhar, tomar um café leve ou comer pouco. Se os sistemas internos não estiverem preparados, esses hábitos não produzem o efeito esperado. E isso gera frustração em muita gente, que faz o possível para se cuidar, mas sente que está andando em círculos. A boa notícia é que não é preciso mudar tudo. A proposta não é transformar a rotina, mas refinar o que já existe. O segredo está em saber ajustar detalhes, entender o próprio corpo, identificar os sinais e adaptar o que for necessário. Só que nem todo mundo pode seguir a mesma receita. O café, por exemplo, não funciona igual para todo mundo. Algumas pessoas, especialmente aquelas que tomam certos medicamentos ou que são mais sensíveis à cafeína, precisam de mais atenção. Com o passar dos anos, a margem para erro diminui. Se houver sensibilidade ou uso de remédios para pressão, tireoide ou ossos, tanto o horário quanto a quantidade do café precisam ser pensados com mais cuidado. O excesso de cafeína pode atrapalhar a absorção de nutrientes, acelerar os batimentos cardíacos e até interferir no sono, algo que muitos idosos já têm dificuldade em manter. E isso impacta diretamente na recuperação muscular e na energia do dia seguinte. Muita gente nem imagina que o cansaço constante pode estar ligado àquela terceira xícara da tarde. Às vezes, mudar para uma versão mais leve ou tomar café apenas pela manhã já ajuda o corpo a responder melhor. Para quem sofre com refluxo ou sensibilidade digestiva, há também pequenas soluções que fazem diferença. Acrescentar colágeno ou uma colher de pasta de oleaginosas ao café, por exemplo, pode reduzir o desconforto sem abrir mão desse momento tão especial do dia. No fim das contas, não se trata de medo, mas de consciência. O objetivo é fazer com que o café, assim como outros hábitos, trabalhe a favor da saúde, e não contra ela. E isso começa com algo simples, mas poderoso. Escutar o próprio corpo com mais atenção e respeitar os sinais que ele insiste em dar. Envelhecer com qualidade
É, antes de tudo, aprender a cuidar com mais sabedoria daquilo que já se tornou parte da nossa história. Com o passar do tempo, a forma como tratamos o corpo se torna ainda mais importante do que aquilo que escolhemos consumir. E talvez o maior segredo da saúde depois dos 60 não esteja em seguir regras rígidas, mas sim em aprender a escutar os sinais que o próprio corpo nos envia. Energia oscilando, digestão mais lenta, noites mal dormidas. Tudo isso são recados sutis pedindo ajustes. E um simples gesto, como mudar o que colocamos no café da manhã, pode ser a chave para restaurar o equilíbrio. A verdade é que o café nunca foi o vilão. Pelo contrário, ele pode ser uma poderosa ferramenta quando usado com consciência. É sobre reconhecer que aquilo que parece apenas um hábito pode, na realidade, se transformar em um gesto de autocuidado, desde que a gente saiba como e quando ajustar. Cada organismo é único, e principalmente na maturidade. Respeitar essa individualidade se torna essencial. Não há uma fórmula fixa. Há sensibilidade, escuta e pequenas decisões que somam força. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que as maiores mudanças, aquelas que realmente fazem diferença, não precisam ser barulhentas ou radicais. Às vezes, tudo o que o corpo precisa é de um pequeno gesto feito com intenção. Uma colher de colágeno misturada ao café, uma dose certa de leucina, quem sabe um toque de creatina. Não se trata de adicionar mais coisas à rotina, trata-se de tornar o que já fazemos mais inteligente, mais eficiente, mais alinhado com quem somos hoje. Falamos de força, de metabolismo, de como o café pode ser muito mais do que um ritual. E talvez o que mais impressione nisso tudo seja a simplicidade. Não é necessário esperar uma nova fase da vida para começar. Basta decidir, logo amanhã cedo, que aquele café vai ter um propósito, que ele vai ser o primeiro passo de um dia mais leve, mais consciente e mais forte. E se fosse preciso resumir tudo em uma única frase, talvez fosse essa: não deixe que a idade determine o quanto você pode se sentir forte. Deixe que seus hábitos façam isso. Porque até mesmo o café de todo dia pode se transformar no seu melhor remédio, se você permitir.